Amigos, bem-vindos de volta. Esse é o Comunicarreira, podcast dos cursos de Comunicação, Publicidade e Jornalismo aqui da Universidade Castelo Branco, onde a gente sempre entrevista um profissional da área de comunicação para ele contar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, enfim, compartilhar um pouquinho do seu expertise e do seu conhecimento para nós aqui, professores, alunos, entusiastas da comunicação e profissionais que já estão no mercado. É sempre bom a gente ouvir boas histórias para nos inspirar e para mostrar quantos caminhos diferentes existem na área de comunicação. Hoje, o nosso segundo programa, eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar com a gente o Lucas Cunha, que é professor, né, recém-chegado aqui no nosso curso. Isso aí. Não é isso, Lucas? Bem-vindo aqui, prazer. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. O Lucas veio aqui excepcionalmente para participar da entrevista e ele ingressou esse semestre para fazer parte da nossa equipe, ok? Então, agora, como professor também, além da sua carreira, você começou trabalhando com design ou com publicidade diretamente, Lucas? Na verdade, é engraçado, porque eu comecei trabalhando como designer gráfico, né? Na verdade, os primeiros estágios que eu tive foram como designer gráfico. Mas a tua graduação foi em publicidade? Não, minha graduação foi em desenho industrial. Foi comunicação visual, né? Que basicamente é o antigo nome que a gente dava para design gráfico. A partir disso, eu trabalhei em alguns escritórios de design na época, mas enfim. Houve um momento da minha carreira, ali logo no início dela, que eu fui participar de empresa júnior da época da faculdade e comecei a ter contato com outras áreas ali dentro, né? Então, pessoal de planejamento, pessoal de marketing, enfim, pessoal de projetos de sistemas, tinham vários tipos de projetos que eram feitos ali dentro. E ali eu conheci uma pessoa, na época que o pai dela trabalhava numa agência de publicidade, e me falou: olha, Lucas, eu sei que você está chegando mais perto do final da faculdade, você está procurando um outro estágio além daqui, só que é uma agência de publicidade. Você topa? Eu falei: bem, topo, né? Vamos ver como é. Por que não? Vamos ver como é que funciona isso. E desde então, eu terminei fiz todo esse estágio na época da graduação ainda na publicidade, saí, e depois quando eu voltei, né, já formado para essa mesma agência, então, basicamente eu continuei minha carreira trabalhando na parte de publicidade, assim. Eu nunca trabalhei em um escritório de design depois de formado, né? Minha carreira foi toda dentro da parte de publicidade. Agora, quando você ingressou na faculdade, qual era a tua perspectiva? Naquela época, em que você se via trabalhando? Qual era a tua ideia? Mas era muito diferente. Quando eu comecei a pensar essa coisa de design, eu falei: acho que vou trabalhar com animação na época, né? Eu falei: bem, eu gostava muito da parte de jogos, animação eletrônica, enfim. E só que dentro da faculdade eu fui me encantando por outras coisas, né? A primeira disciplina que eu tive que me fez mudar de rumo foi branding na época. Tanto foi o primeiro contato que eu tive já na graduação com marketing. E eu fui sentindo que o meu espaço não estava exatamente dentro do design gráfico, né? Então, comecei a andar em outro sentido, uma parte mais de planejamento, enfim, até chegar nessa parte de direção de arte, que eu diria que foi uma consequência de todo esse processo que eu tive durante a própria graduação. E o que te encantou dentro da parte de publicidade foi esse processo de construção de marca? Você falou da parte de branding, da parte de planejamento de marca, foi esse foi o que te deu o estalo para você? Eu acho que a publicidade, ela tem... Quando a gente faz um curso de design gráfico, normalmente você está lidando com objetos, com projetos um pouco mais abstratos, né? Então você é muito propositivo, no sentido de vou reconhecer uma situação social, vou trabalhar para aquela situação social, ou então vou pensar para quem eu poderia estar vendendo algum tipo de projeto. E quando eu cheguei na publicidade, eu vi que era um outro tipo de... uma outra maneira de você pensar, né? Você não está pensando exatamente em elaborar pequenos projetos, mas em elaborar campanhas maiores. Eram campanhas já para o mercado, existia um briefing, existia uma expectativa de cliente, era uma outra maneira de estar trabalhando com a parte de arte, né? E para mim foi um desafio muito enriquecedor, eu diria, assim, a princípio, né? Foi interessante. E na empresa Júnior, você lá acabou tendo uma visão maior da parte de gestão, da parte de negócio. Isso te influenciou porque você tem um trabalho forte na tua linha de pesquisa. Hoje você está finalizando um doutorado. Isso, exatamente. Isso? Mas você tem um trabalho forte na parte de design thinking, se eu não estou enganado. Isso, exatamente. Foi lá que te influenciou com essa parte, como você usar as competências que você aprendeu lá na faculdade de desenho industrial para propor soluções melhores e inovadoras para os problemas que existem no mundo? Foi mais ou menos esse o caminho? Olha, ou não? Como você descobriu o design thinking?
Bem, o Design Thinking, a gente está falando aqui de 2009 e 2010, ainda da época da minha graduação, né? O Design Thinking começou a explodir mesmo lá para 2012, 2011, que teve que cresceu bastante aqui no Rio de Janeiro, Brasil em geral. Mas nessa época de empresa júnior, eu diria que foi um grande laboratório para mim nesse sentido, porque a gente tinha um papel duplo ali dentro, tá? Então você era tanto responsável pela gestão da própria empresa, quanto você era um consultor externo. Então a gente estava trabalhando diretamente com o mercado, enfim, exigiam professores orientadores ali dentro e tudo mais. Mas aí que estava o ponto. Digamos que eu estava recebendo um cliente ali dentro, tá? Um cliente que teoricamente ele procurou a empresa procurando um serviço de criação. Se eu não souber reconhecer que ele também tem uma necessidade de planejamento, talvez eu não saiba intercalar o meu projeto dentro desse processo que essa empresa precisa, né? Então essa visão macro de estar convivendo com outros tipos de profissionais, que tem uma outra maneira de operacionalizar o pensamento, de organizar seus próprios projetos, foi muito rica nesse sentido, né? Então como é que eu poderia transportar as próprias questões do design, da criação, ou fazer projetos conjugados com o pessoal de planejamento, de atendimento, enfim, eram N possibilidades. Na época, se não me engano, eram 10 áreas de atuação que a empresa júnior tinha, né? Eu saí dali já pensando em fazer uma pós-graduação, na época que eu fiz, uma pós-graduação em design estratégico, então já fui me apontando para esse lado de como é que o design, na época pensando no ofício de design gráfico ou design de produto, como é que a gente pode estar alinhando esses ofícios de design para as organizações, né? Então, já uma leitura mais de planejamento. Além do tradicional. Além do tradicional, exatamente, né? Porque acho que um grande problema que, pelo menos na época, existia era de que os projetos muitas vezes não condiziam com os objetivos das organizações, né? Então, a gente aprendia ali planejamentos estratégicos, era uma cultura um pouco mais empreendedora, enfim. E eu acho que isso foi progressivamente crescendo dentro de mim, né? Então, o mestrado eu fui para esse lado de começar já a olhar o design como um processo, né, comum a outras áreas que não sejam só as próprias disciplinas de design. No doutorado, hoje em dia, eu trabalho absolutamente com design como uma competência humana, né? Acho que todas as pessoas são capazes de pensar como designers, vamos colocar assim. E daí vem essa proposição, esse trabalho com o design thinking. Legal. E hoje, na carreira acadêmica, né, como docente, sendo professor de curso de comunicação, né? Como é que essa experiência, essa troca com os alunos, como é que tem sido isso para você? Olha, para mim tem sido bastante enriquecedor, né? Porque foi planejado isso de vir para a docência? Para docência, sim. Para docência, sim. Na época, inclusive, que eu estava trabalhando na agência, assim, o último momento que eu tive foi 2013, se eu não me engano, né? Eu deixei para fazer o mestrado, o doutorado e seguir na linha acadêmica, né? Continuei como freelancer, fazendo alguns projetos por fora, mas já não estava vinculado diretamente à agência. Mas sempre foi meu plano, na verdade, né? Essa coisa de você estar no espaço de sala de aula, trocando com os alunos ou tentando formar pessoas que tenham uma visão mais completa do que você teve na faculdade, eu acho que esse sempre foi o meu objetivo, né? Colocando desse modo. Legal. E o mercado hoje, para quem está ouvindo o nosso programa, quer dizer, basicamente alunos ou profissionais recém-formados, né, que estão começando a construir uma carreira agora, para o profissional de comunicação, muitas vezes ele pode pensar que talvez seja muito difícil ele migrar para essa área de pensamento estratégico a partir do design. Mas como é esse mercado hoje, o quanto ele traz de oportunidade, de trabalho efetivo? Você fazendo essa pergunta, você me lembrou de uma aula que eu tive até com o pessoal de Criação 2 há pouco tempo atrás, né? E uma coisa que eu estava conversando com eles era sobre essa semelhança entre os profissionais tipo de design e profissionais de direção de arte, efetivamente. Quando a gente está falando desses tipos de profissionais, a gente está falando, na verdade, de funções dentro da própria agência. Mas a gente não está falando de competências individuais, né? Então, um profissional que está dentro da criação, ele tem uma maneira de estar pensando que é muito semelhante, por exemplo, o pessoal do design gráfico, muito semelhante à maneira com que os alunos de publicidade estão pensando também, né? Então, eu acho que hoje você trabalhar no mercado pede que você olhe um pouco além da tua própria disciplina e transborde para a disciplina do lado, que é uma disciplina semelhante, né? Então, como é que eu posso, por exemplo, estar procurando na publicidade uma maneira de enriquecer o design? Como eu posso estar procurando no marketing uma maneira de enriquecer o marketing através do próprio design, né? Então, que maneiras são essas de pensar que eu posso estar trazendo para o meu ponto de vista? Eu acho que existe uma preocupação muito grande dos profissionais no geral de
estarem migrando de área completamente, né? Pensando de... se eu sou um publicitário, eu não quero mais trabalhar com publicidade, eu quero só trabalhar com planejamento agora, né? Não quero trabalhar mais com direção de arte. E ele deixa de ser um diretor de arte. Quando, na verdade, essa interdisciplinaridade que o mercado está pedindo, pede que ele seja uma pessoa que trabalha com planejamento, mas que traga essa história de diretor de arte com ele. Então, acho que isso é muito bem-vindo hoje e é muito bem visto para os tipos de projetos que a gente trabalha hoje. Cada vez mais, a gente está trabalhando mais em equipes e não em projetos segmentados. Vamos colocar desse modo. O mercado está pedindo muito mais, então, um profissional que seja... não exatamente multitarefa, né? Porque às vezes o senso comum coloca a multitarefa como algo negativo. Quer dizer, o cara que é obrigado a saber de tudo, fazer de tudo. Mas que ele tenha competências básicas em diferentes áreas que permitam a ele ter uma visão macro do projeto e não trabalhar de uma forma estanque. Então, acho que isso vale para qualquer profissão, né? Que a gente está mais voltado para a comunicação. Mas isso vale, acho que, para qualquer área. Então, o jornalista que tem competências da área de design, mas que tem competências da área de publicidade, que tem competências da área de marketing, que por sua vez tem competências da área de jornalismo de novo, né? E você fecha um ciclo, mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Inclusive, nessas outras áreas, por exemplo, um jornalista vai encontrar outros tipos de abordagem que talvez sejam enriquecedores para o próprio trabalho, né? Quando a gente fala de design thinking, né, a gente está falando de você fazer as perguntas corretas antes de começar um processo. Então, por exemplo, se eu estou cobrindo uma matéria específica, digamos, de Olimpíadas, né? Então, se antes de eu começar a alocar, começar a montar os meus recursos, elaborar o projeto, colocar os repórteres em campo, eu começar a pensar, bem, que tipo de matéria eu deveria estar fazendo para esse tipo de público? O que esse público gostaria de estar ouvindo com o que eu estou fazendo? Ou então, que tipo de matéria poderia impactar essa comunidade? O que é a leitura do meu jornal? Então, tem outros tipos de abordagem que, de repente, poderiam ser carregados, associados com o próprio jornalismo, para enriquecer por esse lado também. Legal. Lucas, para a gente já encaminhar aqui para o final, que recado você dá para os alunos, enfim, para os recém-formados, para a galera que está começando hoje no mercado de trabalho e, obviamente, o mercado não é fácil, né? Então sente toda a pressão e todas as dificuldades que a gente sabe que existem. Que recado, que dica, que orientação você passa para essa galera? Olha, gente, eu acho que pode soar um pouco clichê falar que estejam antenados com as coisas, mas a verdade é que quanto mais aberto a gente está para os estímulos criativos, né? Então, quanto mais eu me interesso em conhecer alguma coisa que esteja fora da minha própria área, acho que melhor para o meu trabalho, né? Então, cara, vai em museu, vai em exposição, vai assistir palestras de economia, vai ver o que está acontecendo no mundo, porque, de algum modo, essas outras coisas que parecem estar fora do que você está trabalhando vão poder auxiliar o teu próprio trabalho, vão te dar alguma outra visão que alguém dentro da tua área não vai ter visto. Então, minha recomendação para você: sai da tua área e veja outras coisas, mas volta para ela com essas coisas para se enriquecer. É o bom e velho pensar fora da caixa, né? Exatamente. E muitas vezes a gente repete a exaustão, mas a galera assimila a mensagem, mas não põe em prática. Quer dizer, você fica muito preso, muito amarrado àquilo que a gente entende como o fazer clássico daquela profissão e não entende que você, de repente, alguma coisa que você vê numa área, num tema que não tem nada a ver com aquilo ali, mas que te dá um insight para gerar uma solução para aquilo ali que você está fazendo. Claro. E é trabalhar menos em oposição e mais em parceria, né? É menos pensar, não, aquele ali é o designer gráfico, eu sou o diretor de arte, eu penso de um modo, ele pensa de outro. Então o meu modo é mais válido que o modo dele. Não, como é que o meu modo é tão válido quanto o modo que essa pessoa está pensando? Como é que eu posso trazer, de repente, alguma coisa que ele colocou para o meu modo de pensar, né? Então acho que aí que está a brincadeira da gente continuar sendo ou exercendo algum tipo de função que a gente queira exercer, mas está sempre olhando para o lado e trazendo novas informações e novas maneiras de pensar para o nosso próprio trabalho, que eu acho que é o mais importante para a gente se manter por 20, 30, 40 anos no mercado. 50 talvez. 50, né? Pois é. Pois é, algumas mudanças estão acontecendo aí. Bom, e daí que, quer dizer, dessa complementação de competências é que vem as ideias inovadoras, né? Que vem a inovação, você ter uma ideia diferente, uma aplicação diferente de algo que já existe para um problema que era teu ali da tua área, e você consegue daí, muitas vezes, até reformular, quebrar paradigma, né? Como a galera gosta de dizer, reformular o mercado inteiro. Acho que tem um ponto aí no que você falou que é importantíssimo. Você falou um problema da tua área.
eu acho que os problemas, no geral, eles não estão dentro de uma só área, né? Então, do mesmo modo que, vou colocar aqui que um jornalista está trabalhando com um tema de Olimpíadas, tem um designer trabalhando também. Tem uma pessoa de marketing, tem um engenheiro trabalhando com isso, né? Então, eu acho que essa interdisciplinaridade, ela faz parte da gente lidar com esse tipo de problemas, né? E você conhecer como os outros profissionais estão trabalhando também é fundamental para você se inserir dentro daquele contexto. Muito bom. Lucas, só posso agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Gente, esse foi mais um Comunicarreira, nosso podcast semanal, nosso bate-papo semanal com profissionais de comunicação e áreas correlatas, onde eles contam um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória. Hoje a gente conversou com o professor e designer Lucas Cunha, professor aqui da Castelo Branco. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem dar continuidade a esse bate-papo, tá fácil encontrar com ele aí pelos corredores, no intervalo das aulas e bater esse papo. Lucas, te agradeço mais uma vez e agradeço a você que está nos ouvindo, agradeço pela sua participação e pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Um abraço.